E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Galera, voltamos. Se você não é inscrito, considere se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui do Blazer na Veia. E vamos lá, vamos responder um de vocês aí, galera. Agora eu vou ver se eu gravo com mais frequência aí. O dúvidas da galera aí provavelmente deva ficar agora respondendo a dúvida de vocês aí com mais frequência, o pessoal que eu não consigo responder nos comentários. Desculpem, essa rua aqui é meio ruim, tá? A dúvida do amigo ou da amiga aí é o seguinte: ele encontrou uma Blazer em perfeitas condições de quase tudo, tá, galera? Então funciona, tá tudo bonitinho, tudo certinho, tudo beleza. Só que tem um detalhe: ela tá com problema com o diferencial roncando. Aí ele tá querendo saber minha opinião, se vale a pena, se não vale a pena, porque tá tudo certinho, só o diferencial que está roncando. Primeiramente, o que é o diferencial? Ele é responsável... Nossa, que rua é essa? Ele é responsável por transmitir a força da caixa, né? Anteriormente vinda pelo motor, passa pela caixa, cardan e chega finalmente no diferencial. É uma peça essencial aí para o funcionamento do veículo, tá? E se o diferencial quebrar, o carro simplesmente não anda. É simplesmente reboque, é sentar e chorar, ligar para o seguro, que seja, e o carro é guinchado. Então vamos lá. O diferencial ele é uma peça simples e ao mesmo tempo muito complexa. Como assim? Ele, infelizmente, não é todo mecânico que é habilitado a fazer a manutenção no diferencial. O diferencial acaba sendo, se você não tiver um técnico que possa mexer, você possa ter dor de cabeça aí com o diferencial. Então ele tem um ajuste um pouco mais fino. Você precisa ali fazer a calibragem dele por causa dos discos ali. E isso eu tô falando de Blazer S10, de todas as caminhonetes, tá? Pelo menos aí os diferenciais Dana são diferenciais confiáveis, são fortes, e o valor de manutenção pode variar bastante, mas geralmente quando o diferencial tá roncando, coroa e peão, e o conjunto de coroa e peão tem um valor aí considerável, galera. Então o correto mesmo é levar para uma avaliação técnica. Vocês necessitam de saber se é só a coroa e o peão. E os preços podem variar bastante. Então sempre aí, quando vocês quiserem uma dica... Não, o rapaz falou assim não. Uma dica aí sobre cada modelo, coloquem aí para me ajudar aí na resposta de vocês a motorização, porque são variáveis, tá, galera? Então pode variar bastante aí. O diferencial da V6 não é o mesmo da 2.2, não é o mesmo da 2.4, não é o mesmo da 2.8. Então assim, praticamente cada diferencial é motorização, e ele tem uma calibragem para essa motorização. Você pode sair trocando o diferencial. Exemplo, eu quero colocar o diferencial da 4.3 V6 na 2.2 4 cilindros. Você pode, só que tem consequências isso aí, galera. Então, se você coloca um diferencial com uma relação muito curta, você vai ter um carro que ele vai priorizar o torque, né? Em baixa ele vai ficar um carro muito forte, e em alta ele vai ficar deficiente, tendo até mesmo o risco de quebra aí do conjunto do diferencial, tá? E vice-versa também. Se você coloca um diferencial com uma relação muito longa, você tem uma caminhonete que ela vai não vai ser eficiente em baixa, mas em compensação em alta, principalmente preparação. Pessoal que é mais afinado no que eu estou dizendo aí sabe do que eu estou falando. Então em alta ela vai se dar bem, mas em baixa nem tanto, por causa da ausência de torque ali, pela questão da calibragem. Então sempre aí é o legal você seguir a recomendação de fábrica, tá? O diferencial da 2.2 é um Dana 35, mantém o 35, tá? A não ser se você for preparar a caminhonete, aí o seu preparador vai saber ali dosar, vai saber ajustar ali qual que é o melhor diferencial para aquele tipo de potência que você mexeu, tá?
Então, voltando ao papo aqui do valor, se compensa, se não compensa ali da manutenção do diferencial, a dica é: leve num técnico para uma avaliação melhor, tá? Então ele vai saber ali, e nunca fica só em coroa e peão, tá, galera? Então, não sei se eu comentei aí no vídeo, a coroa e o peão, os valores podem variar aí em relação a cerca de 1.200 no kit, tá? A podendo chegar tranquilamente aos seus 2.500, tá? Dependendo do tipo de diferencial. E como eu mencionei, cada motorização usa um diferencial diferente, tá? Então são poucas ali as configurações que usam o mesmo diferencial, a mesma relação. Então, simplificando aí, vale a pena, não vale a pena? Vale a pena você levar, se você realmente deseja essa caminhonete, se tiver realmente tudo realmente certinho, cara, leva num técnico para uma avaliação. Aí não se engane, o técnico vai falar que você vai ter que trocar relação de coroa e peão. Legal, mas não fica só isso, você tem que trocar o rolamento também. Aí tem a troca do óleo do diferencial, que é extremamente importante. Eu já mencionei aqui no canal, já tive um diferencial desse carro que já se danificou, a caixa satélite quebrou, né? Tem até um vídeo aqui no canal. E realmente é uma manutenção que não fica barata. Não é também um absurdo, né? Mas também não é das mais baratinhas. Compensa comprar um diferencial novo? Galera, se for para ficar com o carro pro resto da vida, sim, tá? Então, vocês entram em contato com a Chevrolet. Se eu não me engano, em 2016, o diferencial zero, lacradinho, da 2.2 MPFI, que é o Dana 35, ele tava saindo por 5 e pouco, tá? Mas é aquilo, era só chegar e instalar no carro. E, lógico, completar o óleo. Então não tinha aquele, se eu não me engano, ele vem seco. Não tenho certeza, mas acho que é isso. Ele vem seco. Aí é só completar o óleo e instalar. Ou simplesmente, se eu fosse, digamos assim, tivesse apertado, era talvez colocar um no ferro velho, mas aí eu não teria a segurança do diferencial totalmente confiável, né? Não sei o que aquele diferencial passou. E acabou a quarentena, tá todo mundo na rua. Então, galera, os cuidados com o diferencial, o que você pode e não pode fazer. O diferencial não gosta muito de tranco, tá? Então, o pessoal aí que acaba a bateria da caminhonete, quer fazer aquele procedimento ali de dar tranco no carro, isso aí é um perigo pro diferencial. Pode não dar nada, sim, tá? Não quer dizer que ele vai quebrar no primeiro tranco, mas isso aí sucessivamente você tem o risco ali de danificar o diferencial. Até coisa mais séria, como pode ser ali a caixa satélite, ou simplesmente o conjunto de coroa e peão quebrando dentes, até mesmo o semi-eixo do diferencial, que aí é caro. Cada semi-eixo, se eu não me engano, é R$ 1.500, dependendo do diferencial. Então a continha sai cara. E os cuidados básicos é só a troca de óleo mesmo, viu, galera? Trocou o óleo aí uma vez por ano, sem estresse, tá? Qualquer dos diferenciais. E siga o manual. Então é isso aí, espero ter ajudado vocês aí. Tamo junto, tá? Um forte abração. Vou ver se eu gravo essas dúvidas de vocês aí com mais frequência, de preferência aí dia sim, dia não. E minha forma aí para poder ajudar cada um de vocês. Ainda estamos sem vinheta, não arrumei o computador ainda. Assim que eu arrumar, eu informo vocês. Um forte abração aí pro pessoal do Instagram, tá? O pessoal do Blazer do Clube da Blazer aí, fizemos encontro esse final de semana aí no Posto Milhão. As fotos e os vídeos estão no Instagram do Blazer na Veia e no Facebook do Clube, Blazer Clube MG. E é isso aí, galera, tamo junto, um forte abração. Eu também, a qualquer momento, devo fazer aí a seleção dessas tomadinhas desse encontro, postar aqui no canal, tá? Ficou bem legal aí. Então tamo junto, Blazer na Veia, fui, vamos que vamos. Bora abastecer a criança. Tamo junto, galera.